Só agora é que eu percebi que vocês estavam à minha espera, peço desculpa. Bom, vamos dar início então ao terceiro painel. Peço aos colegas que estão aí junto à porta que se sentem e que me ajudem e fechem a porta por causa aqui da luz, para não incomodar os coletores. Obrigado. A próxima conferência é uma conferência a dois, portanto, com o Paulo Fidalgo, aqui na dupla situação de selecionador na sala adjunto e treinador do Marítimo, e o Jorge Sousa, enquanto analista da seleção A. Paulo, Jorge, muito obrigado pela vossa presença. Passo já a palavra para o Paulo. Como é que eu ponho isto aqui? Bem, antes de mais, boa tarde a todos, novamente. É um privilégio e agradecer o convite feito pela Federação para estar aqui hoje. Eu ando sempre de fato treino e hoje de manhã a minha esposa fez uma mala e hoje de manhã esta era a roupa para hoje. E então vinha saber que estava mais gordo que o costume, porque os meus amigos de Guimarães e todos aqueles que me viram a iniciar a modalidade aos 14 anos fizeram questão de dizer: Nuno Santos, estás mais gordo, Fidalgo. Eduardo Fernandes, estás mais gordo, Fidalgo. Pedro Correia, estás mais gordo, Fidalgo. Pronto. E eu vou chegar à Madeira e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ficar mais magro. Isso é inquestionável. Depois, também mandar um abraço especial aqui aos meus dois ex-atletas, o Francisco Martins e o João Paulo, que estão aqui e vieram da região, que eu dou muito valor à insularidade e ao facto de termos o arrojo, muitas vezes, de metermos no avião e virmos aprender coisas novas. E vê-los, foram meus atletas vários anos, e vê-los aqui hoje também, para mim é sempre um fator de orgulho. E o Francisco, o adjunto do Luís, que também chegou a ser meu atleta no Madeira SAD, também está a fazer uma carreira bonita. É um privilégio estar aqui. O professor António Cunha foi um dos meus mentores há uns anos atrás. Eu, quando disse os três treinadores portugueses com mais influência nos últimos anos, na minha opinião: Paulo Pereira, Ricardo Costa e Carlos Martinho. Obviamente que muitas outras pessoas, eu fui adjunto do professor Zé António, também foi um privilégio, fui aluno da professora Luísa Estriga. O professor António Cunha teve uma influência muito grande na minha vida, foi ele que me lançou dos juvenis para os séniores, e nunca mais me esquece que em Guimarães, que ligou para a minha mãe e disse: o seu filho não vai jogar mais nos juvenis, só vai jogar nos séniores. E nós todos ficámos um bocado assustados em casa, porque ele não me deixava mais jogar nos juvenis. Vinha eu a perceber que tinha algum talento e que ele já queria que eu estivesse nos séniores. E depois tive o privilégio também de ser aluno da faculdade dele, etc. É um prazer grande estar aqui. Este desafio do trabalho do analista e a relação com o treinador, para mim é um privilégio, e eu disse isto ao Jorge, é um privilégio poder abordar esta área. Eu tenho uma carreira, esta foto não é atual, não é? Infelizmente. Para mim, nos últimos 20 anos, que é mais ou menos a minha carreira, eu sempre tive um fascínio muito grande pela análise de jogo. Sempre. Todos os treinadores têm os seus pontos fortes e fracos. Eu adorava a análise de jogo, de ver vídeos, cortar vídeos, não com este volume de hoje em dia e com a especificidade de hoje em dia, mas eu lembro-me que eu fui adjunto do Alexander Donner e com VHS, de fazer cortes para o Mário Blažević, que agora também é treinador de guarda-redes, de fazer cortes para o Mário Blažević, que era atleta do Madeira Handball SAD. Portanto, para mim é um grande desafio. E vou tentar acelerar, porque eu prometi ao Jorge que ia só falar 25 minutos. Tudo começa na liderança, na minha opinião. Tudo começa na liderança. Como eu gosto de lhe chamar o mestre Paulo Pereira, é um privilégio enorme trabalhar com ele e para mim é mesmo um mestre. O selecionador é o líder da seleção nacional. É o responsável pela gestão global dos atletas e staff técnico. Por ele passam muitas coisas.
Eu diria 98% das coisas que se define passam por ele. Mas, na parte mais técnica, questão dos atletas convocados, tipo de treino, a filosofia de jogo, a tática, a estratégia para cada momento competitivo, tudo isso é definido por ele. Esta fórmula, eu estou na seleção, sou adjunto da seleção há 7 anos, esta fórmula é a fórmula que os vários treinadores, os vários analistas que têm passado na seleção nacional que trabalham. Esta fórmula, tal como todo o trabalho, é a liderança do Paulo Pereira. Agora, esta fórmula, de facto, tem sofrido algumas mudanças, tendo em conta o enquadramento do handball moderno. E eu recordo-me, há uns anos atrás, o Jorge ainda não estava connosco, o Paulo tinha um ênfase muito grande que era as combinações ofensivas dos adversários. E tinha aquilo tudo, os tópicos, os itens bem definidos para as combinações ofensivas. Depois houve uma altura que houve ali um foco muito grande que era onde é que começava o pivô? Onde é que começava o pivô? Depois recorda-me dele ter tido uma conversa com algum treinador espanhol, eu não tenho a certeza qual deles, ele fala com quase com todos, e ele dizia-me, o foco agora vai ser onde está o pivô no momento da finalização. Agora, ultimamente, e o Jorge não me deixa mentir, ultimamente temos, pelo menos, o Jorge, o Paulo Pereira, o Paulo Fidalgo analisam várias questões dos modelos defensivos e defensivos, mas ultimamente tenho notado também uma preocupação muito grande, por exemplo, nas relações de 1 contra 1. Não é? De muito estudo nas relações de 1 contra 1 dos adversários. Esta fórmula acaba por ser uma consequência ao longo destes 7 anos de vários melhoramentos e vários upgrades que é feito pelo Paulo, pelos vários analistas e por todos aqueles que querem continuar a evoluir o handball. Esta equipa técnica da Seleção Nacional, aqueles rostos mais visíveis que vocês facilmente conseguem ver nas grandes competições ou nas pequenas competições, é uma equipe técnica composta por vários especialistas, não é? Nós temos treinadores, uns mais na área do treino, outros mais na área dos guarda-redes. Temos o Jorge, um elemento fundamental na construção do modelo de jogo da seleção. Temos fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, secretários técnicos e também a ligação com os médios nos últimos, desde 2020, que sentimos claramente. Eu recordo-me que a presença da Ana Teixeira e agora da EMA também é uma constante, porque de facto a Seleção Nacional tornou-se uma amostra muito apelativa para a comunicação social e é preciso haver uma gestão também nessa área. Aquilo que o Paulo tenta promover e nos orientar é uma relação entre o selecionador nacional e a equipe técnica deve ser sempre baseada na confiança, na comunicação, no respeito e na colaboração. Uma equipe técnica deve ser proativa e nós temos de facto muita independência sempre para pôr questões, para desafiar o Paulo, etc. E comunicar abertamente com o selecionador nacional sobre os seus conhecimentos, opiniões. Depois, uma cooperação entre o Paulo e a equipe técnica é essencial para a criação de um ambiente de trabalho produtivo, não é? E aquilo que o Paulo é aqui a fazer uma apresentação é mesmo o Paulo, é mesmo o Paulo num gabinete. E depois uma relação fértil e colaborativa entre todos, que origina sempre, e isso é o nosso produto final, o que é que nós queremos? Uma melhoria individual e coletiva da nossa seleção. Essas competências, que são competências mais técnicas e que eu acho que a Seleção Nacional, e não é por eu estar envolvido nela, eu acho que temos pessoas muito competentes na nossa... tenho a certeza que nós temos elementos muito competentes na nossa estrutura. Além disso, depois, é caracterizada por uma lealdade, um altruísmo, uma entreajuda e um corporativismo, e eu podia juntar mais alguns adjetivos, mas estes acho que encaixam na perfeição, neste perfil da Seleção Nacional lá da equipe técnica. Porque a verdade é que o Paulo Fidalgo ajuda o Jorge ajuda o Telmo ajuda o Miguel ajuda o Paulo Catarino ajuda o Mário ajuda o Sérgio e o Sérgio ajuda a Ana. A verdade é que todos nós, muitas das vezes, estamos habilitados a fazer um pouco de tudo e que nunca falte nada na competência técnica e social à nossa seleção. Sempre. Todos nós damos sempre o braço em frente para fazer algo.
isto mais até na minha relação, por exemplo, eu e o Jorge, recorda-me aqui uma história que aconteceu agora no último Mundial. Tínhamos acabado de ganhar a Alemanha. Estava tudo eufórico, uma vitória estrondosa. E muitas das vezes, o Jorge é o analista de vídeo, e muitas vezes tento antecipar cenários um bocado mais para a frente, e até falo com o Jorge e com o Paulo Pereira, tipo, o que é preciso já para as próximas jornadas? Vamos jogar com o A, com o B, vamos jogar com a Suécia ou com a Dinamarca? Com a Dinamarca ou com o Egito? E já antecipar os cenários, e digo ao Jorge, Jorge, o que é que tu preferes que eu analise? Aquele jogo ou aquele jogo? E muitas vezes funcionámos numa dinâmica, principalmente quando os jogos apertam, numa dinâmica muito aberta e muito frontal, e chegámos, estávamos todos rotos, sentámos-nos na nossa, o jogo foi tarde, para a Alemanha, sentámos-nos no nosso office, no nosso gabinete de trabalho. Epá, eu acho que já era para aí 2 da manhã, e o Jorge, o meu último sempre a sair, sai por volta das 6, 7, eu olho para o Jorge e digo assim ao Jorge, Jorge, pá, falta-me aqui este jogo para acabar, vou-te fazer companhia, pá, põe-me aí uma musiquinha, que eu vou arranjar 2 cervejas, ali a um sítio secreto, e a gente vai ficar aqui, pá, o máximo de horas que a gente aguentar aqui a teclar e a cortar. E a verdade é que esse espírito, que muitas vezes extravasa a competência das próprias pessoas, não é? E lá fui buscar uma cervejinha para mim, uma cervejinha para o Jorge, eu por acaso não gosto de cerveja, mas aquele dia era especial, e ficámos ali a ouvir o Jorge, pôs um som porreiro, e ficámos ali até eu aguentar. Obviamente que eu passado 1 hora e 15, saltei fora, e o Jorge continuou, depois lá chegou o Paulo Pereira às 9 da manhã, e se calhar ainda esbarrou com o Jorge. E essa é uma característica, de facto, deste grupo, que depois acaba assim, esta foto tiramos todos de uma forma muito natural, quando viemos embora do Campeonato do Mundo, com todos os elementos, numa foto final. Em relação à análise do jogo, na minha opinião, há 4 grandes blocos. Há a observação e registro, que é uma função mais do Jorge, embora pontualmente, quer eu, quer o Paulo Pereira, acudimos com muita naturalidade, especialmente em momentos de grande pressão competitiva. E depois tem o bloco, que é mais do Paulo Pereira, que é a análise dos dados e interpretação. Mas aqui, obviamente, que quer o Jorge, na sua função de analista, quer eu, como treinador adjunto, também temos a abertura para poder comunicar com o Paulo. Basicamente, em traços gerais, e o Jorge terá a oportunidade de ser muito mais minucioso do que eu, o porquê da análise, maior entendimento do jogo e desenvolvimento do jogo, contribuir de forma construtiva para o desempenho competitivo e elevação do rendimento. O que é que analisamos? Muitas vezes analisamos o pós-jogo da nossa seleção, o que é que fizemos, o que é que não fizemos, e felizmente temos 3 pessoas que trabalham constantemente nos XPS. Por exemplo, ultimamente, houve ali, creio que foi no último, não no Campeonato da Europa, mas no Campeonato do Mundo, mas também no Campeonato do Mundo, muitas vezes o Paulo pedia-me no final dos jogos para analisar, fazer cortes da nossa seleção, de coisas que tinham acontecido. O Jorge já estava a trabalhar noutros setores do adversário, já estava com muitas coisas analisadas mais à frente de pré-jogo do adversário, mas anda em torno da nossa seleção, do adversário e das várias componentes do jogo. O que é que se pretende no final disto? Obter indicativos estatísticos, identificar padrões, procedimentos táticos e estratégicos, de grosso modo. Eu vou tentar agora aqui, mas preciso... O ESC, Jorge... Desculpa. Esta é a matéria que estás com. Eu ando. Agora vais colocar em... Põe a Dinamarca. Primeiro. Espera aí. Já está. Podes pôr grande. Eu trago-vos aqui, bem, do ponto de vista prático, eu queria orientar isto mais para a questão prática. Eu trago-vos aqui 2 exemplos, um do ataque, outro na defesa. Isto é o XPS, e eu fiz uma gravação em casa, e trago-vos 2 exemplos, um do ataque e outro da defesa. Nós íamos jogar a meia-final contra a Dinamarca, o Jorge e eu tínhamos analisado 4 jogos, para identificar. O Paulo
muitas das vezes o dia começa com a chegada do Paulo ao office às 7h30, 8, 8h30, depende da situação. Eu chego sempre ligeiramente mais tarde, ali por volta das 9, 9h30. O Jorge, porque é sempre o último a se deitar, chega um bocadinho mais tarde do que eu, e normalmente o Paulo começa a delegar tarefas. Isto aqui, o Paulo tinha-me pedido para as relações de 1 contra 1 dos 3 jogadores mais importantes da primeira linha da Dinamarca. O Gisel, o Pitlick e o Rasmus Lange. E ele tinha-me pedido um relatório minucioso, com as linhas orientadoras dele, das tendências de movimento de 1 contra 1. E então chegámos à conclusão que o jogador que tinha mais relações de 1 contra 1 era o Gisel. Depois o Pitlick. E depois só o Rasmus Lange. E agora chama a atenção para uma coisa do Gisel. Nesta linha está que ele, contra o defensor 3, tinha 18 ações de 1 contra 1 naqueles 4 jogos. Contra o defensor 4, tinha 21 ações de 1 contra 1. E agora ainda temos mais minucioso, que é, ele teve 21 ações de 1 contra 1 contra o 4. E dessas, 12 fez finta para forte e 9 fez fintas para a trajetória débil, para a trajetória fraca. Ok? E isto temos para todos os jogadores. Agora eu vou-vos pôr o caso do Gisel. A curiosidade de saber qual é a tendência do Gisel quando joga 1 contra 1 contra o defensor 3. Ok? Vocês vejam o vídeo, vão começar a tirar as vossas conclusões e eu também, pontualmente, vou dando-vos a minha leitura. Uma coisa importante, o Gisel não joga como lateral direito na seleção da Dinamarca, ok? O Gisel é lateral direito, mas, pela percentagem que vocês viram, o Gisel está constantemente na zona central a desequilibrar o jogo. O Gisel é o verdadeiro central da seleção da Dinamarca, porque ele é que vai causar os desequilíbrios todos no meio. Por isso é que ele tinha 18 mais 21, 41, 39 ações na zona central, e só tinha, salvo erro, não sei se chegava a 9, na zona de lateral direito de relações de 1 contra 1 diretas. Outra coisa que se começa aqui a notar é que, de facto, há uma tendência muito grande na finta para a forte, direita-esquerda. Ok? E também, e se vocês... esta aqui foi um engano, depois também esqueci-me de mudar, que também acontece. E também nota-se que ele é um jogador muito terminal quando joga contra o 3. Isto é, ele gosta muito de ir para a forte e ao mesmo tempo é terminal. É muito terminal. Ou ganha 7 metros, ou ganha 9 metros. Não tem tanto sentido de passe. Eu até deixei estar este momento, porque este momento é fabuloso, que é um momento raro de se ver no handball, que é ele faz direita-esquerda e faz passe de inversão para a ponta direita. Uma coisa verdadeiramente impressionante. É raríssimo ver este tipo de ações. Prontos. Conclusão disto. Estes foram todos os ataques de 4 jogos importantes do Gisel, de 1 contra 1. E reparem, contra o 3 e contra o 4, o número de ataques que ele tem. E este é o número de ataques que ele tem na zona dele de lateral direito. Agora vamos a tendências. Vamos pegar na trajetória contra o 3. Ele tem muito mais ações na forte, direita-esquerda. E se a gente for analisar minuciosamente, esta folha, acreditem que esta folha é real, foi feita no dia, acho que no dia anterior que jogámos contra a Dinamarca, que o Paulo Pereira tinha-me pedido. Reparem, a cada ação, penetração, portanto, fita para a forte, penetração, passe lateral esquerdo, penetração com golo, passe lateral esquerdo, penetração, passe lateral esquerdo, penetração com golo, penetração terminal deve ter sido 9 metros. Esta foi aquela que ele faz o passe para a ponta direita, passe para o lateral esquerdo, penetração com golo. Isto são tendências que nós utilizamos. Já aqui contra o 4 é mais difícil, torna-se mais difícil ser tão minucioso com o Gisel. Isto, acima de tudo, são informações para o nosso líder, o Paulo Pereira, depois tomar as decisões que ele entender juntamente com os atletas. Okay? O Marco tinha-me pedido para fazer um bocado esta ligação
muitas vezes o que é o trabalho do Jorge e do analista e depois como é que começamos a ir para o terreno. E eu achei por bem dar estes exemplos. Por exemplo, pit leak. Olhem a diferença do pit leak. Estamos a falar um lateral direito, outro lateral esquerdo. Número de ataques na zona dele. Muito mais. E depois chega-se aqui a um dado curioso. Estas são as vezes que ele foi para a forte naqueles 4 jogos. Ok? E agora reparem, passe lateral direito, falta 9 metros, passe central, passe central, passe central, passe central, passe central, passe central, passe central. Adivinhem lá quem é que estava no central a maior parte das vezes que ele faz estes ataques? O Gissel. Não é? Que é para repetir muitas vezes a ação. Porque eles muitas vezes, a Dinamarca vence pelo cansaço dos outros. Eles têm aquele momento, eu vou fazer isto, mas se não resultar à primeira, eu a seguir vou repetir outra vez. E depois vou repetir outra vez. Pronto, e esta ideia que eu vos trago aqui foi um bocadinho para fazer as tais passagens. Nós muitas vezes, o Jorge faz análises globais em bruto, que dão muito trabalho, não é? E depois é preciso o nosso selecionador Paulo Pereira, também com a minha ajuda, e aquilo que ele necessitar, de operacionalizarmos o que é que verdadeiramente se pretende. Este vídeo vai terminar e agora vou-vos dar fiz questão de vos mostrar esta defesa. Agora vou-vos mostrar desculpa, do ataque. Agora vou-vos mostrar da defesa. Dás-me isso uma ajuda, Jorge, por favor. E este exemplo que eu vos vou mostrar da Alemanha, foi algo que me marcou e que me impressionou. Isto, às vezes a gente anda há muitos anos e passa por competições. Felizmente este staff técnico, 3 europeus, 3 mundiais, 1 Jogos Olímpicos. É alguma coisa. Não é só vaidade, não é? Tem muito volume. E este exemplo marcou-me e por isso é que muitas vezes eu tenho muito respeito e muita consideração pelas ideias do Paulo Pereira. Eu nunca mais me esqueço. Ele já estava lá a trabalhar no escritório, eu entrei e diz-me ele assim, vou dizer as palavras dele. Já sei como é que vamos comer a Alemanha. Típico de Paulo Pereira. Já sei como é que vamos comer a Alemanha. Fidalgo, tu não imaginas a dificuldade que os alemães têm de defender um contra um, o 3 e o 4, mas com a lateralidade oposta, isto é, contra o 3, pôr um canhoto a jogar 1 contra o 3. E pôr um destro, um direito, a jogar 1 contra o 4. É enorme o número de erros da defesa alemã, dispara substancialmente quando aparece um jogador com outra lateralidade. O que é que a gente costuma assistir muitas vezes? Quem é que normalmente quase que ataca sempre o 3? São os direitos. Não é? Não se vê muito o ser um canhoto a atacar o 3. O Sporting faz isso algumas vezes com o Kiko, com o João Gomes, não é? O Gissel faz isso muitas vezes. E o que é que nós notamos aqui? Agora vou-vos mostrar. E ele, na altura, diz: verifica isso, comprova isso e dá-me a tua opinião. Bom, e eu, então, selecionei, depois do trabalho de volume do Jorge, eu selecionei todas as ações de 1 contra 1 que houve. Eu vou pôr este exemplo do 4. E vou-vos explicar, no final vou-vos explicar porque é que eu vos estou a dar este exemplo do 4. Eu separei todos os lances de 1 contra 1, salvo erro, ou 6 ou 7 jogos. Aqui é esta amostra. De 1 contra o 4. Feito pelos direitos. Ou, porque o Paulo também tinha dito na altura. E atenção, às vezes há um cruzamento de um canhoto contra o 4, e quando aparece o destro, depois do cruzamento, eles também têm dificuldades. Eu só separei estes lances para não tornar isto volumoso. Mas reparem nos comportamentos. Tem 3 defensores alemães aqui. É o Gola, que é o titular, é o Fischer, que é o segundo, e tem o Lucas, e eu não sei dizer muito bem o último nome dele, que defende ali nesta posição 4. E agora reparem, vão vendo e façam a vossa avaliação do que é que acontece aqui na zona do quarto. Por exemplo, este lance aqui é cruzamento do Vinícius, linha de tiro. Desequilíbrio do 4, linha de tiro.
Um contra um direto, em cima do Fischer. Lance claro também. Claro, depois também depende da qualidade do opositor. Um contra o Gola, do Rasmus Lange, claro. Pitlick, primeira nada, na segunda, tal. E também notava-se isto nas continuidades, que era insistir, uma vez, duas, três. Agora imaginem isto em Kiko, Martim, Salvador, João Gomes, o próprio Rui Silva, embora não seja bem a especialidade. República Checa, também não é uma seleção de topo, tem alguns jogadores de boa qualidade. Primeira vez, nada. Segunda vez, tal, ponta direita, golo. Este é o Fischer, 45. Canhoto, um contra um, ligeira perda no território, passo para a ponta. Um contra um, 7 metros. E depois outra coisa curiosa, que tem mais a ver com o Gola. Reparem, o Gola é o número 4, é o principal quarto defensor. Isto é, nos momentos difíceis, o Gola está quase sempre lá. Ele tem uma dificuldade enorme nas fintas para débil. Ou precisa sempre de ajuda, ou perde. E, principalmente, por exemplo, eu acho que a rotação de braço, contra ele, a rotação de braço, ele criava-lhe muitos problemas. O Gola é o número 4. Notava-se mais no Gola. Não há, raro era o lance, rotação de braço, raro era o lance que ele conseguia defender bem no primeiro, no segundo e no terceiro momento. Ida para a faca, ajuda. Agora com o Gola, a rotação de braço, perda total, ajuda. Este não é o Gola, mas também perdeu. Este é o Gola. Ajuda. Vantagem numérica, finalização no extremo esquerdo. E para terminar, reparem, todos nós fazemos análise, todos nós tentamos tirar o maior proveito da análise. Este dia marcou-me um bocado na análise, porque, mas ao fim e ao cabo, nós para que é que queremos a análise? Eu não sei se vocês se recordam do último golo de Portugal contra a Alemanha no prolongamento. Ok? E às vezes pensamos, e eu não me esqueço da frase do Paulo Pereira, quando eu, num dia antes do jogo da Alemanha, entrei no gabinete, e este foi o último golo do Martim Costa. E muitas vezes, ok, a análise não resolve tudo. Mas a análise serve para isto. Isto é, o Paulo tenta passar aos atletas sempre aquilo que será mais credível de fazer em cada momento do jogo. E foi o Rui que escolheu esta combinação. Mas isto há um histórico, há um pensamento, há uma série de reuniões. E este foi o Rui que escolheu a última combinação, porque não houve time-out, mas isto vinha estruturado de casa pela análise. E eu gostaria e pus este exemplo também para demonstrar que às vezes, num determinado momento, numa determinada história, a análise faz de facto muita falta, é muito importante e é crucial para as conquistas. E era isso que eu tinha-vos para apresentar hoje e passo ao Jorge. Muito obrigado. Está aqui a funcionar. Ora, então, boa tarde a todos. Antes de mais nada, também sem gastar muito tempo, dizer só que é um prazer enorme estar aqui no meio de tantos e tão bons treinadores que temos em Portugal e fazer parte de um congresso que será, talvez, ou com toda a certeza, dos maiores espaços que temos aqui de partilha de conhecimento em Portugal.
Dar só uma nota pessoal, porque para mim é verdadeiramente especial hoje estar aqui a falar neste auditório. Foi aqui que há 14 anos eu iniciei a minha formação académica, que era a licenciatura, mestrado e o início do doutoramento. Portanto, de 2011 até hoje muita coisa aconteceu e estar aqui é mesmo muito, muito especial para mim. Portanto, espero também que possa corresponder, no fundo, às expectativas de todos e que as ideias que foram trabalhadas neste rascunho também para fazer a apresentação sejam absorvidas por vocês. Deixar uma nota também muito importante, que tudo aquilo que for aqui dito é relativamente ao trabalho que nós desenvolvemos num contexto de alto rendimento, com todas as ferramentas materiais e, ainda mais importante que as materiais, as ferramentas humanas, que temos todas elas ao nosso dispor para atingir rendimento. Eu sei que em alguns contextos, ou por não se dispor de tantos meios materiais ou de tantos meios humanos, se calhar não se consegue ir tão a fundo. Mas há certamente uma forma de fazer as coisas, seja com o desdobramento de pessoas, seja com ferramentas mais caseiras, gratuitas, o que for, há sempre uma forma de o fazer. E tal como vos disse, espero mesmo que a mensagem seja passada e que todos vocês possam compreender aquilo que será dito. Voltando aqui a uma coisa que o Fidalgo falou, e também sem me alongar muito, dizer que nós somos 10 pessoas do staff da seleção, 4 mais vocacionadas para a vertente técnica e da preparação do jogo, mas nós deparamos-nos lá no Mundial com seleções com 20 elementos e com mais do que um analista e com analistas a trabalhar remotamente. Portanto, isto para vos dizer que também nós não temos tudo aquilo que os outros têm, mas à boa maneira portuguesa conseguimos nos desdobrar e trabalhar um pouco mais duro para conseguir chegar onde os outros também chegam. E aqui as diferentes habilidades que todos temos funcionam e permitem elevar o patamar do nosso trabalho e da nossa seleção a outro nível. Aquilo que também vos venho aqui expor não é nenhuma verdade absoluta, é simplesmente as coisas, a maneira como nós fazemos as coisas, a maneira como temos o nosso trabalho planeado, e é aquela que mais resulta para nós. Com certeza que existirão imensos caminhos para chegar exatamente ao mesmo fim, mas esta é aquela que nos dá mais confiança. E mesmo aquela que nos dá mais confiança, desde que eu me lembro de iniciar o trabalho como analista da seleção, já foi sofrendo várias e várias alterações, como o Fidalgo falou. A fórmula é bem ilustrativo disso. Mudamos, acrescentamos, testamos, serviu, continuou, não serviu. Vamos tentar fazer de maneira diferente para tentar estar sempre o mais próximo de obter bons resultados. Ainda antes de entrar aqui na questão do meu papel como analista, falar-vos de duas palavras que estão sempre presentes no meu dia-a-dia. Uma delas será observar e a outra será analisar. Mas depois destas duas palavras, torna-se importante perceber quem analisa o que analisa, quando e como o faz. Começando por quem? Os 4 elementos que estão mais ligados ao trabalho de análise, como o Fidalgo referiu anteriormente, cada um de nós com as suas tarefas mais específicas, ok? E apesar aqui das tarefas estarem muito bem definidas do que é que cada um tem que fazer, não há aqui qualquer tipo de barreira ou de porta fechada para que alguém possa dar uma opinião ou partilhar alguma coisa que seja realmente pertinente de ser partilhada. Eu, em concreto, contribuo essencialmente para a operacionalização da observação e análise do jogo, onde, essencialmente, ajudo na preparação das imagens dos adversários. Como o Fidalgo disse também, deito-me extremamente tarde, às vezes não me deito, ou só me deito quando sinto que tenho tudo que tinha para fazer feito e que os dados estão todos ao dispor de quem vai tomar decisões e elaborar o plano de jogo, ter tudo ao seu dispor para o fazer da melhor maneira possível. Este deitar tarde permite a quem realmente tem de tomar as decisões possa ter uma carga de trabalho, ainda que alta, menor, ou seja, este trabalho grosso não tem de o fazer.
e as decisões finais serão sempre dele, como também vocês já ouviram. Mas neste Campeonato do Mundo, ele passou-nos eu quando falo nele, ele não me leva a mal, o professor Paulo Jorge, ele introduziu um conceito dentro do nosso grupo de trabalho que é a hierarquia das ideias. Ou seja, não é a ideia dele que tem de ir até ao fim, é aquela que nós acharmos que é a melhor ideia que prevalece. Se um jogador numa reunião diz que é melhor fazer uma troca do que um deslizamento, nós vamos fazer a troca e o deslizamento. Claro que se depois der para o torto, ele se calhar fica a pensar que a primeira ideia que teve poderia ser acertada, mas toda a gente tem palavra para dizer algo que acrescente realmente ao trabalho que estamos a fazer. Todos nós aqui sabemos ou reconhecemos que o papel de um analista é fundamental para potenciar o desempenho de uma equipa, mas às vezes, como é um trabalho tão invisível e tão feito na sombra, alguns podem não perceber a sua real importância. Continuando no que nós analisamos, jogos das competições mais recentes, os que temos ao nosso dispor nas plataformas oficiais das competições, jogos particulares, jogos de preparação e também aqui jogos recentes contra Portugal, mesmo que sejam já de uma ou duas competições, como alguns atletas se mantêm, pode ser importante ir buscar alguma coisa passada. Quando os jogos não estão disponíveis, é preciso recorrer aqui um pouco ao network, que se vai fazendo com outros analistas, o contacto que se tem com outros treinadores, para conseguir chegar a jogos que nós queremos e também ter aqui uma moeda de troca de algum jogo que as outras equipas possam precisar. O que é que nós analisamos? No ataque, começo pelo ataque, porque na nossa metodologia de observação e no uso do XPS, nós analisamos sempre do ponto de vista do ataque. Procuramos perceber o sistema usado habitualmente, combinações mais usadas, desigualdades, mais um, menos um, jogos passivos, combinações após time-out, inícios de segundas partes ou primeira ação do jogo, e também a questão do 1 contra 1, que nos permite então ver, como vocês puderam verificar, a quantidade de vezes que um jogador vai no 1 para 1 num determinado defensor, o lado que gosta de sair e a continuidade da ação que gosta de dar. Tudo isto são informações importantes para os nossos defensores, não só para aquele que sofre 1 contra 1, mas também para quem defende nas posições imediatamente ao lado e também, às vezes, até em posições não imediatamente ao lado, mais afastadas. A recuperação defensiva, perceber como é que funcionam todas as vagas, neste caso, como o jogo é simétrico, perceber como é que funcionam as vagas da transição de uma equipa para perceber como é que a outra desempenha a recuperação. Se procuram assumir algum tipo de defesa temporária, se trocam algum jogador, se por não trocar jogador assumem outro tipo de sistema defensivo, identificar qual é que é o jogador que não conseguiu trocar para poder, se calhar, desempenhar uma ação de 1 contra 1 em cima dele e depois a partir daí jogar. Porque também é uma coisa que se dá muito valor agora, que é a ligação das fases e não deixar que o jogo termine e aquele carrossel continuar até conseguir encontrar alguma oportunidade e aproveitar o adversário em desequilíbrio ou ainda não completamente posicionado. Em termos defensivos, sistema defensivo principal, sistema defensivo para trocar a meio do jogo ou fazer a seguir um time-out ou fazer quando estamos com uma grande desvantagem. Mais do que o sistema, porque um sistema não nos diz tudo sobre a defesa de uma equipa em si, mais do que o sistema é importante perceber o seu funcionamento. Como a defesa bascula, como são feitas as coberturas, como funciona o sistema de ajudas, como efetuam trocas ou deslizamentos em diferentes situações, se trabalham em bloco ou se gostam de sair mais ao contacto, se a defesa é mais profunda ou se é mais reativa ou expectante, as marcações, os duelos, mais uma vez, para perceber quem são os jogadores que perdem mais vezes na defesa e em que zona, para também podermos preparar o nosso jogo para isso. E dentro daquilo que são os duelos 1 contra 1, também não esquecer do jogo 2 para 2. Se há algum jogador que esteja a defender fora da zona, se tem mais dificuldades em defender um 2 contra 2 com um pivô mais pesado, ou se é um extremo a defender dentro, se podemos tirar ali algum partido dessas situações e, claro, as situações de desigualdade. Na transição, também perceber que comportamentos assumem cada uma das fases da transição, se existe algum lado predominante e algum jogador-chave neste momento de transição, se há uma boa ligação entre aquilo que é a primeira e a segunda vaga e se existe
alguma combinação para iniciar a terceira vaga, se é um contra um direto, se é uma permuta, interior, exterior, o que for, e também de que tipo de forma é que repõem a bola no contragolo. Se há algum jogador a passar, se fazem uma transição com 2 pivôs porque defendem com 2 pivôs e não querem abdicar da transição, então jogam com 2 pivôs na transição. E a ideia aqui desta análise das fases todas é perceber o que é mais relevante em cada uma e criar aqui uma imagem da equipa adversária e dos seus comportamentos padrão. Torna-se importante também perceber quando é que fazemos o quê. Pré-competição, verificar as listagens das equipas, as listagens dos 35 atletas, depois começar a perceber à medida que os grupos vão diminuindo até se chegar ao estágio pré-competição, perceber quais são os jogadores que ficam. Isto para quê? Para depois também, se necessitarmos de imagens de alguns jogadores que não têm tantos jogos na seleção, identificar rapidamente qual é que é o clube deles e procurar e buscar mais alguma informação individual e perceber de que forma é que eles também individualmente influenciam os sistemas onde jogam. Olhar também para o calendário para permitir planear as prioridades que depois temos de corte de vídeo e também distribuirmos o trabalho e também podermos antecipar aqui possíveis cruzamentos em fases mais adiantadas da prova. Antes do jogo, a categorização dos jogos, ou o corte, como vocês quiserem chamar, marcamos sempre as ações de ambas as equipas porque nunca sabemos quando é que o jogo que estamos a cortar de 2 equipas nos pode ser útil mais à frente. Após os jogos categorizados, há a tal seleção de imagem, criação dos respectivos clipes de vídeo e o envio para os atletas. Por norma, nas reuniões verificamos muitas situações grupais, ok? E depois, se for necessário, pontualmente com alguns grupos menores de jogadores ou até com 1 ou 2 jogadores, ou até mesmo de forma individual, esse jogador já vai receber mais coisas concretas para o plano de ação dele em jogo. Depois também a consulta de dados estatísticos para verificar ou validar algumas opções que podemos tomar na construção do plano de jogo ou até descartar algumas hipóteses. Durante o jogo, felizmente agora com os streamings e com as competições a apostarem cada vez mais em ter nas próprias plataformas os vídeos do jogo em direto, permite-nos estar no banco, receber a imagem, ainda que com um pequeno delay, e esse pequeno delay torna-se útil porque, por exemplo, quando um jogador faz uma troca de defesa-ataque, pode dar para mostrar ali um pequeno comportamento e mostrar, olha, se calhar aqui era melhor termos feito a troca ou podias ter saído ao jogador em vez de ficar atrás porque o pivô estava coberto, algo do género. O jogo em direto também nos serve para ver se algumas coisas que foram previamente estabelecidas no nosso plano estratégico, se mantêm, se as vamos manter ou se vamos alterar porque o jogo não se está a desenrolar como nós queremos. Depois do jogo, durante esta caracterização do jogo, apenas é categorizado as ações mais importantes, comportamentos a corrigir no imediato, boas ações a repetir e a manter ao longo da competição, e também é aqui onde o treinador principal muitas vezes gosta de colocar no papel do adversário seguinte para tentar perceber de que forma é que ele nos vai tentar atacar, de que forma é que nos vai defender, ou seja, de que situações é que ele vai tirar partido contra nós. Importante referir que enquanto ele faz este trabalho, ainda ali num jeito de reflexão e para finalizar o jogo anterior, eu e o Paulo já estamos a finalizar as imagens do jogo seguinte e a preparar tudo para que depois ele possa então montar o que falta do plano de jogo. De forma resumida, são estas as nossas as coisas que fazemos e quando fazemos, ok? Falando especificamente do que fazemos em cada fase, a tal verificação das listas dos 35 jogadores, tentar ter aqui a informação do clube, do país, da posição onde o jogador joga. Tal como já vos disse, a informação do clube é importante para se tivermos de ir à procura de mais alguma informação e também a questão das internacionalizações para percebermos se são jogadores já frequentes na seleção, se estão a chegar agora ou não, esses atletas.
Na verificação da lista final, já os atletas que estão naquele estágio que acontece semana anterior da competição, onde por norma se realizam ali 2 jogos particulares antes de iniciar a competição, aí já reduzida a 18 jogadores. Aqui no caso o exemplo é o Brasil. Nós com isto já conseguimos perceber as diferentes opções que eles têm para cada posição, para cada posto específico, que lugares podem ocupar ofensivamente e defensivamente. E nesta última convocatória do Brasil foi interessante porque apareceram, não, se calhar eles já existiam, mas apareceram na convocatória 7 jogadores que não tinham estado no último momento de competição oficial, que tinha sido o torneio pré-olímpico. Então havia aqui uma urgência de procurar ter informações sobre eles, porque por aquilo que nós percebemos nos jogos que realizaram contra a Alemanha, eram jogadores que tinham alguma oportunidade e que também podiam influenciar no decorrer do jogo. Depois disso, a listagem dos jogos que nós vamos categorizar para preparar o jogo. Um jogo aqui bastante antigo e, se calhar, de alguma má memória para nós, o jogo do Mundial de 2023 com o Brasil. Depois, os tais 3 jogos do torneio de qualificação olímpica, 2 jogos de preparação contra a Alemanha e o primeiro jogo que eles fizeram na competição. Ressalvo aqui a importância que vos falei há pouco de realizar o corte do jogo sempre para as 2 equipas, porque nenhum de nós aqui pensava que estes 2, Alemanha-Brasil, seriam jogos que nos iam ser úteis mais à frente e eram 2 jogos extra que teríamos de informação, mais os jogos da competição para preparar este jogo. E por fim, o primeiro jogo que fizeram na competição, para confirmar padrões de jogo, perceber set inicial, essas questões de quem inicia o jogo no ataque e que opções podem adotar perante os jogadores que têm à disposição. Ainda na parte da pré-competição, importante perceber o grupo onde nós estamos, o grupo com que podemos cruzar, olhar para o calendário e perceber quais serão os possíveis adversários do main round, para que o Fidalgo então possa ir começando a tratar logo do grupo com que vamos cruzar e eu também, sempre que o trabalho está preparado para o jogo que vamos ter, possamos começar logo a bater nesses jogos. É claro que o jogo de handball é um jogo muito imprevisível, mas nesta fase aqui nós vamos fazendo as nossas apostas e as nossas suposições para não estarmos a investir tempo em jogos que depois não nos vão ser úteis. Pode acontecer, e já aconteceu, não será a primeira nem a última vez, mas tentar evitar que isso aconteça. No processo de corte do jogo, então, como já vos tinha dito, ir às plataformas, buscar o jogo, o network com os analistas e iniciar então a categorização do jogo. Deixar só a nota de que nós preparamos todos os jogos exatamente da mesma maneira. Todos os jogos obedecem a uma checklist em que nós procuramos dar resposta a todas essas tópicos que estão nessa checklist, porque hoje em dia facilitismos em competições de nível muito equilibrado pagam-se muito caro e infelizmente também já sentimos isso num passado recente, que todos os detalhes contam e então vamos tentar chegar a eles. A única coisa que pode diferir aqui de adversário para adversário é a quantidade de informação que temos disponível. Depois disto, aqui à vossa esquerda vocês veem o conjunto de eventos que vão sendo criados após a categorização de todos os jogos estar feita. Após essa categorização, vão sendo criados então os conjuntos de eventos e os de acordo com as fases do jogo, mas também com algo em concreto que seja necessário explorar. À vossa direita estão então os clipes que fazem parte do conjunto de eventos, neste caso que está ali a azul, que neste caso é a questão dos alertas do guarda-redes. Aqui uma colaboração entre a defesa e o guarda-redes, o que é que era necessário nós estarmos aqui mais atentos. Lá está, este trabalho era feito em conjunto com os guarda-redes e com os defensores para perceber como é que teriam de abordar cada jogador e o que é que era melhor, sair, ficar, cobrir um posto, cobrir o outro,
o que eles entendessem que fosse melhor para fazer. Depois, exportamos daqui os clipes, então, para apresentar na reunião e enviar aos atletas. Se a categorização for bem feita e se explorarmos a potencialidade do programa que utilizamos, permite que do jogo possamos extrair dados estatísticos sem ter de ir às plataformas da EHF ou da IHF ver as estatísticas, e aqui está tudo cortado consoante o nosso protocolo de observação, as fases, que todos tentamos cortar da forma mais homogénea possível para que os dados tenham alguma validade e confirmem aqui hipóteses que nós temos criado ou que deitem fora algumas hipóteses também que criamos. O software, como vocês sabem também, a malta do Master Coach e do Grau 13, o software permite que se criem modelos estatísticos que cruzem duas ou mais variáveis para obter dados que sejam importantes depois até para a construção do plano de jogo. Depois então é necessário enviar os clipes de vídeo para os jogadores. Aquilo que enviamos a cada um deles tentamos que seja o mais direto possível, de forma a que eles também não fiquem com demasiada fadiga e aqui se calhar até mais nível mental a ver tanta coisa, algo só importante para eles poderem traçar o perfil dos jogadores que vão defrontar. Com isto, tentar basicamente permitir que o jogador construa essa tal imagem do perfil do jogador, quer seja do ponto de vista ofensivo, como é que é o seu 1 contra 1, tipos de remate, relação com o pivô, e entre outros, e defensivamente também, se é um jogador débil, se é um jogador que tem dificuldades a jogar 2 para 2, com cruzamentos, todo esse tipo de coisas. Com isto, o que nós queremos é que os jogadores se sintam o mais preparados possíveis para enfrentar todo e qualquer adversário da forma mais tranquila possível. Depois o momento de enviar para os atletas. Vocês também, como usuários do GPS, também sabem que isto se torna depois um processo repetitivo, uma coisa simples de o fazer, mas ao mesmo tempo muito prático, porque o jogador fica com tudo que necessita no telemóvel para se preparar para o jogo. Depois, a apresentação dos conteúdos. Aqui debate-se tudo que se tem a debater, nada fica por dizer, tenta-se que todas as ideias sejam ouvidas, claro, com a moderação sempre do treinador principal, mas o objetivo aqui é realmente definirmos como é que se vai abordar o jogo e também que todos os atletas, dos mais utilizados aos menos utilizados, estejam prontos para ajudar em qualquer momento. E aqui volta a entrar aquela questão que falávamos há pouco da hierarquia das ideias, onde a melhor ideia prevalece sempre. Durante o jogo, o acompanhamento do jogo em direto, perceber se o modelo ofensivo continua igual, se houve alterações, variantes, para ver se nós ofensivamente as combinações estão a funcionar, se não estão, pequenas correções, estamos a vir demasiado cedo num cruzamento, na defesa, como já vos disse há pouco, a questão se podíamos ter saído, se devíamos ter trocado, o que deveríamos ter feito, e aqui com os jogadores que fazem as trocas de defesa-ataque, é um bom momento, porque muitas vezes são eles que procuram perceber o que é que se passou e se tiveram um melhor comportamento na ação anterior. E também, ao mesmo tempo, vamos consultando aqui algumas questões estatísticas para o intervalo, passar ou não aos atletas, ou só mesmo para o treinador principal, e tomar alguma decisão que tenha de ser tomada. Ter alguém no banco a fazer este trabalho acaba por ser importante, porque permite extrair informação ali no momento e não ocupa quer o treinador principal, que está constantemente a tomar decisões, quer o treinador adjunto a ajudar também a tomar decisões, a controlar trocas, e entra jogador, sai jogador, fala com a mesa, com o delegado, essas coisas todas. Ter alguém que se dedique a isto e que possa estar no banco só a pensar nisto, permite que eles possam desempenhar a função deles no melhor plano possível. Pós-jogo, a tal categorização que é feita muitas vezes, grande parte das vezes pelo selecionador, onde ele identifica aquilo que de positivo aconteceu no jogo e aquilo que tem de ser melhorado, onde o mesmo depois vai selecionando pequenas coisas para enviar para os jogadores, de coisas que é fundamental trocar e de coisas que é necessário continuar a fazer para termos êxito. Ele faz o registro dessas mesmas situações,
com pequenas notas, coisas simples, para que a informação seja passada ao atleta e ele perceba aquilo de uma forma rápida, novamente para não haver grande desgaste mental do jogador fora do jogo, que esse por si só já aporta um cansaço físico e mental enorme. Após esse envio também das situações, ele de vez em quando, uma conversa informal, numa ida para o almoço ou mesmo nos corredores, fala, visto aquilo que eu enviei, é importante nós corrigirmos aquilo, senão no próximo jogo eles vão em cima de nós. Isto é uma coisa que ele gosta de fazer, que é colocar-se no papel do treinador adversário, perceber onde é que ele acha que ele nos vai atacar, o que é que ele vai procurar para tentar ganhar o jogo, tendo em conta os últimos jogos que nós fizemos. Este exercício ajuda muito porque se levantam questões e que nós depois também vamos debatendo em grupo e que nos permite também começar já atempadamente à procura de soluções para esses mesmos problemas. O mesmo exercício é praticamente feito em simultâneo ou logo após o treinador principal visualizar o jogo e ao fazer as suas anotações sobre o mesmo. Isto encerra, de certa forma, o jogo em questão e, ao mesmo tempo, já estamos a entrar no primeiro ponto e a dar início já à preparação do jogo seguinte. Também gostava de vos falar aqui da questão do tempo. É algo extremamente importante e que nenhum de nós consegue se reger sem ele. É importante perceber de quantos em quantos dias jogamos, porque uma coisa é nós prepararmos o jogo quando saem os nossos adversários. No sorteio dos grupos temos ainda alguns meses para preparar toda a informação, ainda sem qualquer tipo de fadiga causada pela competição e todo o stress que é andar nestas competições. Outra coisa é preparar um main round com 48 horas entre jogos, com um desgaste físico tremendo, com o acumular dos jogos e também onde, como se não chegasse, já só se encontram as melhores seleções e o nível já está muito alto. É preciso aqui haver então esse tal trabalho de planeamento bem feito. Outra questão é que a competição ao avançar, o grau de dificuldade dos jogos avança, como vos disse, pela exigência constante e também nós sentimos muito isso, que o tempo que precisamos para fazer as mesmas tarefas aumenta aqui um pouco, por isso torna-se necessário colaborarmos mais uns com os outros para conseguirmos fazer as mesmas coisas. É um esforço adicional, mas que o fazemos para tentar que a nossa checklist não fique nenhum ponto por fazer. Quando vos falo em tempo, também falar que o tempo que estamos em competição é uma coisa que temos de ter em conta. São 9 jogos em 19 dias, 55 jogos categorizados, muitos treinos efetuados, tudo para nos prepararmos da melhor maneira possível. E se por um lado os nossos jogadores têm aqui um grande desgaste físico pelo número de jogos, pelo número de minutos, pelos quilómetros que percorrem, pelas tomadas de decisões e por todo o trabalho que também têm de fazer fora do campo para se prepararem, para se recuperarem para o jogo seguinte, o nosso trabalho de equipa técnica também é alvo de bastante fadiga. E aqui em ambos os níveis, quer no nível físico, quer no nível mental, pela quantidade de horas passadas ao computador, em alguns momentos, como vocês ouviram, com horas de sono reduzidas ou inexistentes, e tudo isto para que a preparação do conteúdo para passar aos jogadores seja a melhor possível e a elaboração do plano de jogo seja o mais próximo do ideal. Deixar-vos só com algumas conclusões. Para que isto tudo aconteça, cada um de nós tem de realizar o seu papel esse importante para garantir que tudo funciona de uma maneira eficaz. Mas o trabalho que se realiza só se torna útil se houver a tal boa comunicação, como o Paulo falou, entre todos os membros da equipa técnica. E essa via de comunicação estando bem estabelecida, onde todos falam a mesma linguagem, para que se consiga passar informação útil e que os jogadores possam ter à sua disposição tudo o que precisam para jogar. E esta imagem demonstra também que uma equipa para ter sucesso depende muito disto,
mas depende também de aqui uma sincronia e uma relação boa entre todos, para que se possa toda a gente expressar no máximo das suas capacidades, que haja essa tal boa harmonia para que o máximo rendimento possa aparecer. Sempre com o sentido de missão e de promoção daquilo que é o nosso handball, um sentimento também de conquista, não só de títulos, mas também do espaço que é nosso por direito de competir entre as grandes seleções, com o objetivo claro que, com trabalho e dedicação de todos os intervenientes da nossa comunidade handbolística, possamos nós também ser uma referência no handball internacional. Sem me alongar muito mais, obrigado a todos e espero que tenha transmitido tudo. Perguntas, há? Boa tarde a todos. Jorge, queria-te fazer duas perguntas. Aqui em cima. Queria-te fazer duas perguntas. Uma delas é: quem é que escolhe os jogos que tu vais cortar? O selecionador, o adjunto ou tu próprio? E a segunda pergunta é: que conselho dás a quem quer começar a fazer isso? Ou a quem já faz, mas quer evoluir mais? Se calhar começando pela segunda, para quem quer começar ou para quem está a começar, o conselho é só mesmo esse, é começar. É continuar, é fazer, e é daí que vão surgir questões à fórmula que utilizas para cortar o jogo, se ela corresponde a tudo aquilo que tu queres ver respondido e que precisas para estar bem preparado para teres a informação necessária para passar aos teus jogadores. Eu acho que passa muito por aí, investir muitas horas nisso, porque depois os processos vão-se começando a otimizar e vai-se começando a gastar menos tempo no processo e a dedicar mais tempo a procurar responder a mais questões, ok? E o tempo utiliza assim de uma forma mais útil. A questão da escolha dos jogos, é claro que existe sempre uma conferência entre nós para percebermos que jogos é que vamos utilizar. Na falta de melhor, os mais recentes. Na abundância, os mais recentes e, de preferência, algum que tenha existido entre nós. E depois tentar procurar um jogo com, se calhar, modelos defensivos similares, porque se nós defendermos, por exemplo, 6-0, ver a equipa com quem vamos jogar a atacar um 5-1, pode ser útil na mesma, para caso o tenhamos de utilizar, mas se calhar não é o melhor jogo para categorizar. Mas na falta de melhor, é o que houver, quanto mais não seja, para ter remates para os guarda-redes, embora que também sejam remates diferentes por causa da condicionante de ter um jogador avançado, mas há sempre informação para tirar, do ponto de vista individual, de remates, tudo. Olá, Jorge. A minha pergunta vai mais para a análise de dados em direto. Sim. Eu não sei se és o único que está a fazer esse trabalho, ou seja, durante o jogo. Cada vez mais o handball é mais rápido e existem muitas ações em poucos segundos. Em que é que vocês se focam na prática? Aquilo que eu queria saber é mesmo de parte mais concreta. Em que é que vocês se focam? Seja ofensivo, seja defensivo. E se esse foco também muda consoante o jogo. Ou seja, se num jogos vocês vão se focar mais numas coisas, se noutros vão se focar noutras. Mas queria mesmo a parte concreta de análise em direto, com esta velocidade a que estamos a assistir cada vez mais no handball. Que dados é que vocês retiram? Quais são os mais relevantes para vocês? Aqui, o que nós retiramos em direto é, como disse, a questão de muitas vezes poder corrigir coisas na hora. Às vezes o jogador que sai na troca de defesa-ataque vê logo espreitar e ver, epá, podia ter trocado ou podia ter saído. Passa muito por aí e não na questão concreta de dados em si, porque, como dizem bem, o jogo é extremamente rápido,
Às vezes o que nós gostamos de ver é a questão, falaram já aqui, do número de posses de bola, perceber a que ritmo é que o jogo está, tempos de ataque, para perceber se somos mais ou menos efetivos com maiores posses de bola ou com menores tempos de posse de bola. E também, como também disse na apresentação, a questão de ver como é que o adversário reage a coisas que nós tínhamos preparado, para perceber se ele viu que era um comportamento nosso e que nós iríamos usar contra eles, ou se é algo que podemos continuar a usar e ainda não houve uma adaptação do adversário a isso em concreto. Mas em termos de dados, com a velocidade que o jogo tem, só se for alguma coisa que seja mesmo, que sobressaia e que deva passar ao Paulo e que o Paulo consiga passar ao Jorge, ou então mesmo no caminho para o balneário, uma coisa ou outra, mas não pode ser mesmo muita coisa. Sim, claro, por isso é que eu estava a questionar, porque Sim. hoje em dia já ninguém vai fazer estatística pura, porque isso está acessível a toda a gente e já ninguém se Sim. foca nisso. Sim. Então nós temos que tentar ver aquilo que a estatística pura não nos dá, que são lances muito específicos, e por isso estava a questionar. Exatamente. E também queria saber se era só o Jorge que fazia esse tipo de análise em direto ou se tem mais alguém no staff que também ajuda nessa situação. Em direto só mesmo assim, não temos a possibilidade de ter alguém a trabalhar de forma remota, mas é algo que se calhar um dia é uma hipótese que podemos pôr para ter se calhar uma análise mais detalhada das posses de bola, para perceber logo ali no momento que sítios é que a outra equipa procura para finalizar, onde é que perde mais a bola, onde é que é maior a relação com o pivô, e isso hoje em dia já é possível de se fazer, e se calhar pode ser um próximo passo para nós também. Obrigada. Boa tarde, Jorge e Paulo. Meu nome é Mário. Tenho só uma questão, já foi esclarecida. A outra que eu coloco é na preparação pré-jogo. Tem em consideração todas as ações, consoante o tempo, já percebi que tem o tempo de jogo, a duração do jogo, mas também a diferença no marcador, ou não? A diferença do marcador, por acaso, é algo que eu penso que existia na fórmula mais antiga, mas que, entretanto, foi retirado. Porque, como vocês sabem, isto da análise e da interpretação dos dados pode assumir muitos caminhos e é um mundo sem fim. E nestes momentos de competição, onde o tempo é mais curto, torna-se essencial nós nos cingirmos àquilo que realmente é importante e que vamos considerar para a preparação do jogo. Se calhar, como disse bem, num momento pré-competitivo, pode dar para ir lá na fórmula picar esse dado e perceber se existe aqui alguma relação de combinações, de até propriamente o tempo de ataque e tudo mais, mas por acaso é algo que neste momento não fazemos. Só para completar, há algumas coisas que nós preenchemos na fórmula quando estamos a preparar pré-competição, que depois, durante a competição, nós deixamos cair porque não dá. Não dá e porque também vai estar a preencher e depois sabemos que se calhar o treinador não vai olhar para aquilo e ele mesmo diz, não vale a pena marcar isto porque eu não estou a olhar para isso. Para mim o mais importante é os uns contra uns e perceber onde é que tudo começa. Em relação a isto, só complementar aqui ao Jorge que há um item na nossa fórmula que é observações. Isto é, tem a fórmula que o Jorge trabalha para recolher os dados, tem centenas de informações, não é? E depois vamos estruturando o que queremos. Mas depois há o item observações, que o Paulo, por norma, quer o Jorge, quer eu, quando fazemos a análise, descrevemos observação. Aconteceu isto. Esta questão que tu estás a falar do resultado, por exemplo, se a gente, quando está a fazer a nossa análise, identifica algo que é muito especial, tendo em conta o contexto, a Alemanha teve a perder durante 20 minutos com a Dinamarca. Isto foi usado muitas vezes. Nós, na observação, quer o Jorge, quer eu, colocamos lá algo. O Paulo, quando faz a seleção dele, muitas vezes vai à observação, por exemplo, aquela brincadeira que ele estava a dizer do mosquito, que é a entrada do ponta. Eu, em algumas análises que fazia, até na brincadeira, eu punha um mosquitove. Tinha lá. Eu sei que ele vai ver aquilo, porque ele vai às observações. Depois da análise ter estar feita em bruto pelo Jorge ou pelo Paulo Fidalgo, ele vai lá,
e ver se há algum detalhe nas observações que possa ser relevante para ele. Já agora, já me lembrei da pergunta que ia fazer. Tem em consideração também os atletas que estão em campo no momento da ação ou não? Ou só aqueles que consideram fundamentais? Por exemplo, o jogador que toma a iniciativa e que desequilibra. Na fórmula também temos isso presente, o central pode estar em campo, mas lá está, é mais um daqueles parâmetros que procuramos utilizar pré-competição para perceber que tipo de rumo é que o jogo pode tomar com um tipo de central em campo, mesmo até o pivô que estiver em campo, mas depois durante a competição estamos a falar de preencher isso tudo, demorar 3 horas só a fazer o corte do jogo e não há tempo para tanto. Se o dia fosse um bocadinho maior e a noite principalmente, era capaz de dar. Ok, obrigado. Nada. Olá, boa tarde. O meu nome é Léo Tijol. Parabéns pelo trabalho que apresentaram e o trabalho que fizeram. Não focando tanto na vossa fórmula e a estatística pura, mas na utilização no acumular da informação que têm. Uma opinião só, ou o que vocês possam dar é a utilização do conceito agora do Big Data, não é? Utilizar esses dados todos e criar, por exemplo, zonas de pressão, os golos expectáveis, tendências de remate, de passe, de combinações, visto que vocês mostraram aí tantos jogos cortados, não era possível, para além de utilizar só essa estatística que dá o XPS, mas criar, por exemplo, através do Python, uma situação de Big Data, para ter este sumo de informação junto com os vídeos. Claramente que sim. Claramente que era possível utilizar aquela imensidão de dados. Num dos vídeos que o Paulo colocou, eram 1000 e tal ações que depois são filtradas de acordo com aquilo que nós queremos. Claramente podemos fazer aqui uso do Big Data para essas predições de o que é previsto acontecer, o número de golos, o número de posses de bola e até mesmo já o vencedor expectável. Por acaso não temos alguém que faz esse trabalho muito bem feito, não para nós em direto, mas para a comunidade do handball, o Anselmo Ruiz, que faz esse trabalho muito bem feito, e daí também tiramos alguns insights daquilo que podemos fazer. Eu próprio chateio muitas vezes a perceber como é que ele faz aquela coisa toda no Excel, de forma a tentar rentabilizar esses dados todos e não haver aqui o desperdício de informação, porque senão fica muito redutor só ter aqueles dados todos e só usar o XPS como algo que nos dá alguma estatística. Portanto, é sem dúvida uma questão que temos de entrar e de melhorar para que estes dados sejam melhor aproveitados. Obrigado. Já agora, pegando na tua pergunta, também dizer-te que estas duas apresentações, a minha e a do Jorge, que são apresentações elaboradas e que demonstram também a complexidade e o grau de especificidade e de minuciosidade do nosso trabalho, mas que depois há certos momentos em que também temos análises básicas e simples. Eu recordo-me, dentro dos vários momentos que já tive com o Paulo Pereira, dele chegar fomos jantar, chegar ao quarto e dizer-me assim: epá, Fidalgo, separa-me só os contra-ataques sofridos para eu ir amanhã com eles. Epá, quer dizer, uma coisa simples. Tivemos a percepção que no momento da competição tivemos mal na recuperação defensiva, que sofremos muitos golos de contra-ataque, às vezes temos a noção plena do porquê no próprio momento do jogo, outras vezes precisamos de uma pós-análise e às vezes vamos buscar as coisas simples, não é? Do próprio jogo, como por exemplo, o Jorge estava aqui a falar da estatística, às vezes o Jorge tem esse cuidado, muitas vezes fazer a recolha estatística oficial do Campeonato da Europa e do mundo, e muitas vezes chegamos a conclusões do papel que, por exemplo,
agora não sei dizer de cor, mas, por exemplo, agora recorda-me da Alemanha. Por exemplo, a Alemanha tinha uma fatia de golos enorme de transições ofensivas. Não é? E nós não tínhamos tanto essa noção. Se calhar temos a noção da Dinamarca, que faz transições brutais e tem um número de golos acentuado nas transições, mas, por exemplo, da Alemanha, não sei se vocês têm essa noção. Nós analisámos jogos da Alemanha que 50% dos golos eram em transição, por exemplo. Não é? E às vezes também vamos buscar as coisas simples e intuitivas do próprio momento e também fazemos análises, às vezes breves, de algo que necessitamos. Sim, só completar dizendo que uma dessas análises simples foi de um dia, por exemplo, pega-me naquele jogador e vê todos uns contra uns dele e diz-me quando é que ele começa com drible ou sem drible, para perceber se ele tem algum padrão de saída para o ponto forte ou para o ponto débil, por exemplo. Mas, ainda respondendo à questão do Big Data, se calhar não avançamos nisto, não por não querer, mas nota-se aí também uma fraqueza nossa da falta de mais aqui alguns recursos humanos para poder trabalhar melhor essa componente que está a surgir já e está bem implementada no desporto em geral. Antes, depois vamos agora ter um coffee break e se houver mais algumas questões podem fazê-las aos preletores. Vamos agora então ao coffee break no mesmo local e regressamos às 17h15. Muito obrigado.